Procurando TCG? Na Playground Game Store você vai encontrar. Use o código Camaleão5 para ganhar 5% de desconto em suas compras. Te vejo lá. A Mega Evolução, uma forma de evolução temporária que confere poderes extraordinários a certos pokémons durante as batalhas, é um dos fenômenos mais enigmáticos do mundo Pokémon. Hoje, que tal passarmos por Hoenn e Kalos e explorarmos as origens da Mega Evolução e os desafios que vamos possivelmente enfrentar pelo caminho, sobre como a Mega ainda está em um processo de desenvolvimento pela própria franquia Pokémon. Seja pelos Pokémon variantes dos que já conhecemos e possuem Mega Evoluções, e como eles vão se adaptar a isso, ou a possibilidade de Pokémon que são comerciais, como Pikachu e Eevee, receberem Mega Evolução. Então, deixa seu like, ele me ajuda demais e bora lá conversar sobre as novidades. Vamos começar com um breve resumo da história da Mega Evolução. A história da Mega Evolução tem raízes profundas, tanto em Kalos quanto em Hoenn. Em Kalos, o professor Sycamore teoriza que a energia liberada por Xerneas e Yveltal através do Ultimate Weapon durante a guerra antiga na região deu origem a Mega Stones, itens essenciais para a Mega Evolução. Enquanto isso, na região de Hoenn, os Draconids, uma antiga tribo que venera Rayquaza, acreditam que a Mega Evolução está ligada a uma chuva de meteoros que aconteceu há milhares de anos atrás. De acordo com conhecimentos transmitidos por eles, um dos muitos desastres que atingiram a região de Hoenn foram os inúmeros meteoritos que choveram do espaço e acabaram caindo bem em cima ali da casa dos Draconids, em Meteor Falls. Com esses meteoritos brilhando, parecendo arco-íris, e não muito diferente da descrição da Keystone, atraiu Rayquaza e levou a pôr um fim aos desastres que estavam acontecendo por ali. 1000 anos mais tarde, a região de Hoenn também foi palco de outros desastres. O mais notável foi um meteorito maciço, descrito como um brilho ilimitado e diretamente comparado a uma Keystone. Esse penetrou profundamente o oceano e criou o que acabaria por ser a localização da cidade de Sotópolis. Com esse impacto, liberou uma onda de energia primordial, fazendo com que Groudon e Kyogre despertassem mais uma vez. Isso levou o povo a desejar que Rayquaza aparecesse para salvá-los, como tinha feito no passado. E uma vez que Rayquaza apareceu, o povo caiu de joelhos e desejou pela salvação, causando uma grande mudança que fez com que Rayquaza mega evoluísse. Sendo assim, em Kalos, acredita-se que o primeiro Pokémon a mega evoluir foi o Lucario, ao lado de um treinador que encontrou a Mega Stone do Lucario, enquanto em Hoenn os Draconids acreditam que Rayquaza foi o primeiro Pokémon a mega evoluir. Isso é muito natural em um planeta com as suas mitologias e com as suas histórias, e obviamente isso acaba entrando em conflito e contradição em relação à história. O mesmo está acontecendo aqui em Pokémon. Sendo assim, o primeiro desafio, talvez, na minha opinião, sobre Legend ZA, é sobre a origem da Mega Evolução e como elaborar melhor a história da Mega Evolução em Kalos e em Hoenn. A história da Mega Evolução, propositalmente, pela franquia, abraçou as regiões que criam a sexta geração. Porém, suas lendas entram em conflito. Poderia Legend ZA abordar melhor esse ponto da origem da Mega Evolução e quem foi talvez o primeiro Pokémon a Mega Evoluir? Foi algo que citei inclusive em vídeos passados, e eu ainda acredito que, por se tratar do ano do dragão que estamos atualmente, Rayquaza deve ganhar algum foco em algum momento. E bom, o anime Pokémon já vem abraçando Rayquaza há um bom tempo e se encontra em foco constante. Me pergunto se Legends não planeja também trazer Rayquaza no background de toda essa história. Outro desafio da Mega Evolução e os jogos é a forma como as mecânicas evoluíram em futuros games, e como a presença de uma mecânica popular como a Mega Evolução pode mudar e afetar tudo que conhecemos sobre ela. Por exemplo, com a introdução de variantes regionais, como o Galarian Slowbro, surge a questão sobre a compatibilidade desse Pokémon com a Mega Evolução. Poderia Galarian Slowbro Mega evoluir? Se sim, ele atinge a mesma forma que o Slowbro padrão que conhecemos?
ou no caso o de canto, se atingir vai ter os mesmos tipos, seria o ideal se isso acontecesse? Como a Mega Evolução vai elaborar as regionais? Essa é uma questão que me intriga bastante e eu acho que o Slowbro não deveria ser o único Pokémon a levantar essa questão. Eu acho que outros Pokémon, inclusive em Legends EA, poderiam surgir para ajudar a elaborar ainda mais esse lance de regionais que mega evoluem. Obviamente a gente pode cair pela questão de que, bom, o Galarian Slowbro sofreu N mutações porque precisava se adaptar, assim como qualquer variante, mas no final das contas continua sendo o Slowbro. Justamente por existir uma Mega Stone do Slowbro, eu fico me questionando sobre isso. A gente vai, inclusive, daqui a pouquinho citar um outro Pokémon que entra muito nesse aspecto e acabou não ganhando formas, por exemplo. Então, segura aí, a gente já vai comentar sobre ele também e provavelmente voltar ao assunto do Slowbro. Falando sobre futuros de mecânicas, outro problema é o Pikachu e o Eevee. Não é um problema, mas é uma questão, pelo menos pra mim. Um dos aspectos mais intrigantes da Mega Evolução é a possibilidade de Pokémon poderem evoluir e atingirem formas que a gente não conhece. No caso, o Pikachu e o Eevee receberam formas de evoluções temporárias ou mecânicas temporárias. Será que Pokémons como Pikachu e Eevee teriam oportunidade de Mega Evoluir em Pokémon Legends EA? Em Alola, Pikachu e Eevee ganham Z-Moves exclusivos. Já em Galar, Pikachu e Eevee ganham G-Max exclusivos, mesmo podendo evoluir. Eu levanto essa questão da Mega justamente até por conta do que acontece em Galar, e vai um grande parênteses aqui, porque apesar de Pikachu e Eevee não poderem evoluir para ter acesso a Gigantamax, o Meow, por exemplo, é um Pokémon que pode evoluir para Persian, ganhou G-Max, tecnicamente segue a mesma regra do Pikachu e do Eevee, no qual esse Meow não pode evoluir para ter acesso a G-Max, mas o Galarian Meow não pode ter acesso ao G-Max. No caso, ficou exclusivamente ao Meow de canto. E isso volta para a questão que a gente estava tendo agora sobre o Slowbro. Então, no caso do G-Max, o Galarian Meow não recebeu um G-Max por conta da sua mutação genética e, obviamente, a energia que fazia o G-Max não reage ao Galarian Meow, mas reagia ao de canto. Essa regra poderia ser aplicada para o Slowbro para, assim, justificar a ausência de um Mega Galarian Slowbro. Voltando ao Pikachu e Eevee, a Pokémon Company decidiu comercialmente dar um jeitinho, fazer algumas mudanças e permitir que Pokémons como Pikachu e Eevee ganhassem espaço dentro dessas mecânicas. Poderia a Mega Evolução também abrir espaço para isso? Sua cabeça, no momento, vai contra essa ideia, tenho certeza. Justamente porque essa é uma regra que não poderia acontecer na Mega Evolução que você conhece. Apenas Pokémon na forma final, ou que não podem evoluir mais, poderiam ter acesso à Mega Evolução. Mas e se Legends ZA sair da caixa? Mesmo Terastal sendo a mecânica mais abrangente entre todas, Pikachu e Eevee não deixaram de ser a linha de frente na divulgação dessa mecânica. A Mega Evolução é conhecida como a evolução que transcende a evolução, mas também é ativado quando o laço de um treinador com seu Pokémon é forte o suficiente para que isso aconteça. Um exemplo. Outro intrigante problema com a Mega Evolução são as versões XY. E apenas Charizard e Mewtwo possuem essas variações. Enquanto Mewtwo também possui essa variação, X e Y, ele é um Pokémon modificado geneticamente. E mesmo assim, sempre foi uma questão levantada pelos fãs. Por que o Mewtwo, um Pokémon que foi modificado geneticamente, possui Mega Stone e o Mew não? Ou pelo menos, por enquanto é o que a gente sabe, talvez o Mew possua. O que eu quero dizer é, e obviamente levantar aqui, a Mega Evolução possui regras completamente aleatórias. Então, eu não me apegaria à ideia de que a Mega Evolução é como é. Ainda acho que a Mega Evolução ainda é um tema que está em constante expansão. Então, sim, há muitas teorias que envolvem todo o lance primordial com a própria Mega Evolução, etc. Mas são coisas que não foram muito bem elaboradas e eu espero que Legends elabore. Vale lembrar que, principalmente em relação ao Eevee, a Mega Evolução é uma mecânica que se encaixa de forma interessante para esse Pokémon, já que ele é o Pokémon Evolução. Há muitas formas do Eevee evoluir, e por que não Mega evoluir? Talvez para esses Pokémon que possuam suas
formas base, mas ainda possam evoluir, seria interessante se focar pelo menos nos Pokémon que evoluem de formas muito específicas, como o uso de alguma pedra evolutiva ou alguma situação muito específica para que ele evolua. E talvez, aí sim, seria interessante a Mega Evolução surgir para eles. Mas no caso do Eevee, eu acho que ele poderia ser sim um forte candidato a Mega Evoluir. Qual a sua opinião? Mas também essa ideia talvez perdeu a oportunidade em Let's Go, já que foi um retorno da Mega Evolução nesses jogos e, bom, Pikachu e Eevee não ganharam evoluções. Uma coisa também que eu coloco em questão aqui é justamente sobre a relação de Pokémons que não possuem mais evolução, e é uma questão sempre levantada pelos fãs. Estão eles fadados a nunca evoluir, como o caso, por exemplo, de Mawile e Absol, por exemplo. Poderiam esses Pokémon nunca evoluir? Porque se a gente for pegar um exemplo ainda em Galar e recentemente em Scarlet Violet, Duraludon não evoluía em Galar e inclusive tinha uma Gmax, mas agora o Duraludon pode evoluir por conta do que aconteceu lá em Scarlet Violet, mais precisamente na DLC. O Duraludon agora ficaria na mesma posição que Eevee, Pikachu e até mesmo Meow se encontram, no qual ele é um Pokémon que pode evoluir, mas conseguia atingir uma forma Gmax. Entende como, na minha perspectiva, todas essas mecânicas, incluindo a Mega Evolução, podem estar em constante expansão? Essa é a minha impressão sobre tudo o que está acontecendo e pode acontecer com Pokémon. Então eu não me surpreenderia, e esse talvez seja o grande motivo desse vídeo, que tudo pode mudar quando a gente enfrentar a Mega Evolução e encarar a Mega Evolução em Legends ZA. Um outro ponto que volto a puxar é o próprio Pokémon que está preso nas suas evoluções, né? Estariam eles fadados para todo sempre como um eterno Pokémon? Eu não gostaria de pensar assim. Eu gostaria de ver outras versões desses Pokémon, ou até mesmo evoluções desse Pokémon em futuras regiões. Bom, de qualquer forma, há alguns desafios que a Pokémon Company vai ter que lidar em relação à Mega Evolução, e as explicações vão ter que ser no mínimo coerentes. Mas como eu sempre disse para vocês, Pokémon costuma não fazer tanto sentido, e é importante a gente não buscar tanto sentido assim. Mesmo assim, esses são pontos que eu gostaria que fossem elaborados durante a exploração e o tema Mega Evolução para Legends ZA. E bom, a questão acho que também nunca vai morrer é sobre a Floette do AZ. Qual a função que ela poderia ter dentro de um jogo e por que até hoje nunca foi liberado esse Pokémon de evento? Será que ele está aguardando qualquer momento para de fato surgir e, bom, ser distribuído para os fãs? Acredito que sim. Muitas coisas talvez envolvendo esse Pokémon a gente deve encontrar e acaba sendo uma questão também que fica de pé para esse jogo, né? Quem sabe até mesmo a Floette poderia mega evoluir um Pokémon na Midform, que seria bem legal. Bom, deixa para outra hora a gente continuar essa conversa. Então, eu acredito que talvez a gente vai acabar, pelo menos, tendo aí explicações mais profundas sobre a criação, a origem da Mega Evolução. Agora, todos os outros pontos colocados aqui, vamos ter que esperar e ver no que dá. Um forte abraço, a gente se vê logo logo e quero saber a sua opinião sobre isso. Inclusive, para um vídeo futuro, que Pokémon você acha que deve Mega Evoluir? E, se você fosse escolher um Pokémon que tem uma Midform e ele pudesse evoluir, ou até uma forma base, quem você escolheria? Me diga aí nos comentários. Forte abraço!